Suavizar nosso corpo. Vamos relaxar e vamos nos ligar a Deus. Estamos dando continuidade ao livro de Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano, Uma Luz na Vida, de Juliana de Carli. Então, ela vamos ler o agradecimento que ela fez ao meu pai, Johnny de Carli, por todo incentivo e encorajamento na escrita deste livro, desde a primeira palavra escrita. A minha mãe, pelo apoio na divulgação desta obra. Ao meu marido, Clayton de Carli de Biasi, por todo o suporte e apoio neste caminhar de muita doação e determinação para a escrita deste livro. A Décio Lopes, pela oportunidade dada de compartilhar este maravilhoso saber, assim também por todo o carinho que sempre demonstrou com seu trabalho. O índice deste livro é muito importante. O que é o Ho'oponopono? Por que praticar o Ho'oponopono? A origem no Havaí, Kahunas, os 7 princípios Kahunas, princípios do Ho'oponopono, variações no uso do Ho'oponopono, vantagens e benefícios do Ho'oponopono, 3 eus, as 7 dimensões espirituais, conscientização para a prática, poder do sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Primeira prática, respiração Ra, orações, como orar no Ho'oponopono, práticas de purificação, práticas de experiências próprias e estudos. Últimas considerações, referência bibliográfica. Todos esses itens estão neste livro da professora Juliana de Carli. Vamos ler o prefácio agora. Falar de Juliana não é tarefa fácil para mim, pois eu sou o pai coruja dela. Quando se fala de uma filha como Juliana, corre-se o risco de um simples prefácio virar um novo livro. Juliana nasceu no ano de 1986. Naquela época, eu ocupava o cargo de delegado federal de agricultura no Amazonas e pilotava aviões como piloto privado. Ambas as profissões naquela época e região não eram das mais seguras. Não foram poucas as vezes que corri risco de morte. Juliana nasceu numa época turbulenta, com muitas viagens e atividades profissionais. Assim tivemos poucos contatos nos seus 4 primeiros meses de vida. Lembro-me bem numa manhã de um dia de folga, quando entrei no seu quarto, Juliana estava sendo vestida após o banho pela babá. Ela ouviu minha voz, olhou para mim e abriu um lindo sorriso. Aquele sorriso irradiou um magnetismo tão forte que penetrou a minha alma. Minha vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Desenvolvi a prudência, qualquer coisa que me pudesse privar daquele sorriso não me servia mais. Mudei de profissão, de emprego e fui viver na pacata cidade de Poços de Caldas, situada nas verdejantes montanhas do sul de Minas Gerais, a fim de poder me dedicar mais a ela e a sua irmã caçula, Diana. Juliana foi a pessoa que, com um simples sorriso, conseguiu o que muitos tentaram e não conseguiram, me mudar, fazer de mim um ser humano melhor. Juliana foi crescendo e em pouco tempo descobri que ela tinha o poder de mudar as pessoas da mesma forma que fez comigo. E acreditei que, com as ferramentas adequadas, poderia também ajudar a mudar o mundo. Conheci o Ho'oponopono um pouco antes que Juliana. Já era mestre de Reiki
iniciada no xamanismo nos Andes peruanos. Percebi logo que o Ho Oponopono seria um novo farol para Juliana. Como pai que investe e acredita em seus filhos, a inscrevi num congresso realizado em Madrid, Espanha. Ela se encantou com o novo método, seguindo sua pesquisa com outros mestres. O Ho Oponopono é apenas uma dessas ferramentas que, não tenho dúvidas, ajudará a Juliana a colocar muitas pessoas num caminho de luz e a serem mais saudáveis e felizes. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. São Lourenço, 9 de julho de 2013. Professor Johnny de Carli. Então, maravilhoso esse prefácio. Então, vamos nos animar bastante para estudar este livro de Ho Oponopono. Fiquem todos com Deus. Sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grata. Um abraço para todos. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar para continuar a leitura do livro de Juliana de Carli, Ho Oponopono, método de autocura havaiano, uma luz na vida. Johnny de Carli é mestre de Reiki, autor dos livros Reiki Universal, Reiki a Terapia do Terceiro Milênio, Reiki Amor, Saúde e Transformação, Reiki Sistema Tradicional Japonês, Reiki para Crianças, Reiki os poemas recomendados por Mikao Usui, Reiki Apostilas Oficiais, Reiki como Filosofia de Vida, o Tarô do Reiki, Onículo do Reiki. Apresentação. 1. Caro leitor, primeiramente eu agradeço você por estar lendo meu livro. Acredito que foi uma decisão determinante em minha vida, pois para escrevê-lo tive de fazer escolhas, abdicar de antigos sonhos. Essas palavras hoje fazem parte da minha atual realidade. Talvez você já me conheça, talvez não. Eu sou Juliana de Carli, filha de um conhecido mestre de Reiki, o Johnny de Carli. Nasci no Rio de Janeiro, onde boa parte da família se encontra. Eu me formei em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, para poder entender o corpo físico e me aprofundar cada vez mais como funciona o corpo fisicamente e energeticamente. A respeito do meu pai, digo conhecido, pois seu trabalho e seu amor pelas pessoas fizeram e fazem a diferença até hoje, na vida de muitos, inclusive na minha. Meu pai investiu muito tempo e dinheiro em estudos para encontrar respostas sobre a técnica Reiki. Traduziu diversos manuscritos japoneses e trouxe para o Ocidente muitas informações acerca dessa técnica, seja histórica ou tecnicamente. E de uma forma muito simples, ele as repassa para que todos possam entender melhor a energia de Deus, pois a todos ela pertence. Tornei-me reikiana no dia 18 de setembro de 1994, aos 8 anos de idade. Fui iniciada pela mestra Claudete França em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde morei dos 4 aos 13 anos. Na época, o casamento dos meus pais estava acabando e eu me sentia muito angustiada com a situação que estava acontecendo em casa. Eu mal sabia que pais se separavam, pois até então não era muito comum como nos dias de hoje. O dia em que fui iniciada no Reiki me marcou muito, pois até hoje tenho cenas gravadas em minha memória.
Lembro-me da minha mãe sentada na grande sala, que já conhecia devido às sessões de fisioterapia que havia feito nela, e a sala cheia de pessoas, a maioria mulheres sentadas no chão, encostadas nas paredes. Minha mãe estava lá para fazer o nível 2 de Reiki, e eu e minha irmã fomos iniciados separadamente com outras 3 crianças em uma sala pequena no interior da clínica. Durante a iniciação, eu ficava curiosa para saber o que estava acontecendo e abri os olhos. Só me lembro da mestra, volta e meia, me pedindo para eu e outras crianças fecharmos os olhos, e ao final ela explicou que a partir daquele momento nós seríamos canais de energia, que se sentíssemos alguma dor, poderíamos passar energia através de nossas mãos, que a dor passaria. Mal sabia eu que, na verdade, a partir daquele momento, estava iniciando-se uma grande jornada precoce de aprendizado e crescimento espiritual na minha vida. Na mesma semana, meu pai comprou um vaso de flores cor-de-rosa, não me lembro de qual espécie, para minha mãe. No dia seguinte, a flor acordou toda caída, murcha, a energia da casa não se encontrava lá, aquelas coisas. Estava com meu pai na sala e resolvi testar a energia reiki na plantinha. Apliquei cerca de 10 minutos e saí acompanhando meu pai, que faria algo na rua. Menos de 2 horas estávamos de volta e a planta estava perfeita e cheia de vitalidade. Foi a minha primeira experiência com o reiki aos 8 anos. Meu pai, que presenciou a cena e observava a mim e a minha irmã, que havíamos sido iniciados, resolveu então fazer o curso de reiki e pouco depois se aprofundar, o que trouxe todos os frutos que hoje se pode ver, inclusive 8 livros sobre a técnica reiki. No dia 8 de abril de 96, meu pai inaugurou a sede do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki no Centro Comercial de Copacabana, Rio de Janeiro. Foi nessa sede que acompanhei muitos cursos e atendimentos do meu pai. Participava somente dos cursos básicos em razão da minha idade. Cheguei a passar o mês de julho inteiro frequentando o instituto, aplicando o reiki, fazendo florais, trocava a praia pelo reiki. Somente aos 19 anos fui iniciada no nível 3A e aos 21 anos no nível de mestrado de reiki, conforme a recomendação dos japoneses, devido à total formação dos chakras, à maturidade intelectual e hormonal. O nível 3A do Reiki é o nível em que se trabalha o corpo espiritual. Foi fantástico. O curso aconteceu no Flat George V, Residência Jardins, em São Paulo. Nesse curso, meu pai ensinava uma técnica oriunda do Havaí, a chamada cirurgia Kahuna. A sala estava cheia de alunos. Meu pai pediu para que eu fosse ao centro da roda, juntamente com ele, fazer uma demonstração da cirurgia Kahuna em 2 participantes do curso que apresentavam enfermidades. No caso, a senhora em que eu apliquei a cirurgia não enxergava em um dos olhos. Na verdade, ela dizia ter uma mancha preta nos olhos que a impedia de enxergar, mas enxergava ao redor dela. Já a mulher em quem meu pai aplicou a técnica, uma psicóloga, estava com bursite no braço esquerdo. Meu pai olhou para mim e disse para segui-lo nas etapas da técnica havaiana, enquanto os outros alunos observavam, a fim de que todos nós aprendêssemos. Eu já havia visto um médico reikiano aplicar essa técnica havaiana em minha irmã e havia funcionado instantaneamente. Até então não sabia mais nada.
No final da sessão, meu pai perguntou às duas senhoras se haviam sentido algo. A psicóloga disse maravilhas, que havia tido a sensação de que havia passado álcool ao longo do braço e que a dor estava mais amena. Enquanto a senhora em quem eu havia feito disse: eu não senti nada. Pronto. Pensei comigo: será que eu fiz algo errado? Fui dormir triste, pois não tinha conseguido sucesso em minha sessão. No dia seguinte começou uma turma de mestrado intensivo, 15 dias consecutivos de curso. A filha da senhora que eu havia aplicado a técnica estava inscrita no curso e disse para mim: Juliana, no final da aula eu preciso falar contigo. Fiquei curiosa. Ao final ela veio e disse que a mãe dela estava enxergando de perto e perguntamos ao mestre Johnny. Ele recomendou que a filha da senhora fizesse mais 2 cirurgias carrunas para que ficasse 100% recuperado. Essa foi só a minha primeira experiência com a cirurgia carruna. Tiveram muitas outras. Todas as pessoas em que eu apliquei ou presenciei responderam bem ao tratamento. Em minha opinião, entre as técnicas de cura, essa é a mais eficaz que já conheci, e por isso os carrunas, este povo nativo havaiano, ganharam muito meu respeito e admiração. Dei ênfase nesta técnica, pois o Ponopono é uma técnica também vinda dos carrunas. Aos 21 anos, quando fiz o mestrado de Reiki, as experiências foram se aprofundando, novas técnicas, novas vivências. Nesta época eu morava em uma república, uma casa só de estudantes, perto da Unicamp. Era um lugar excelente, onde vivi muitas histórias. Agora era difícil encontrar pessoas da minha idade para compartilhar sobre o que eu vivia e aprendia, sem contar as brincadeiras que as pessoas faziam. Mas eu sempre levava na esportiva. Isso nunca me impediu de falar acerca de minhas experiências com as pessoas, pois eu sempre acreditei que pudesse despertar algo nelas. Era comum em conversas e até em festas eu entrar em assuntos relacionados ao reiki ou espiritualidade. E o mais gratificante é que o assunto continuava, pois as pessoas ficavam curiosas e perguntavam bastante. Senti estar cumprindo com a minha missão. Em alguns momentos eu me afastei de tudo isso pelo conflito da espiritualidade com o mundo dos jovens que vivia. E esse meu afastamento provou para mim mesma a diferença entre viver de acordo com as leis divinas e práticas para manter o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, e simplesmente não praticar meu conhecimento e viver uma vida indisciplinada e ainda diria de olhos fechados, como muitos podem viver uma vida inteira sem um despertar, para entender mais a fonte universal, a busca pela espiritualidade, pela evolução espiritual pessoal, ou seja, cada um deve procurar o seu próprio crescimento. Por exemplo, que adianta ser filha do Johnny de Carly, tão sábio e equilibrado, se eu mesmo não fizer por mim? Ele ajuda até certo ponto e muito, dando todo apoio, ensinamentos, cursos e suportes. Graças a ele eu tenho esta formação com pouca idade, mas é preciso eu querer, buscar, estudar e ler. Somente nós podemos, de fato, fazer por nós próprios. E cada um tem a sua hora, o seu momento, em que sente necessidade de crescer um pouco mais e entender um pouco mais da vida. Como diz o mestre Confúcio, de nada vale tentar ajudar aqueles que não ajudam a si mesmos. Então vamos deixar esse texto para continuar na próxima aula, no próximo encontro. Veja esse texto, ouça-o várias vezes, reflita bem para assim estar se desenvolvendo.
Que todos fiquem felizes, independentes, saudáveis, com fé, com saúde, com alegria no coração. Que as forças dos Kahunas venham para nós. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar para continuar a leitura do livro de Juliana de Carli, Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano, uma luz na vida. Johnny de Carli é mestre de Reiki, autor dos livros Reiki Universal, Reiki a Terapia do Terceiro Milênio, Reiki Amor, Saúde e Transformação, Reiki Sistema Tradicional Japonês, Reiki para Crianças, Reiki os Poemas Recomendados por Mikao Uzui, Reiki Apostilas Oficiais, Reiki como Filosofia de Vida, o Tarô do Reiki, Onículo do Reiki. Apresentação. 1. Caro leitor, primeiramente eu agradeço você por estar lendo meu livro. Acredito que foi uma decisão determinante em minha vida, pois para escrevê-lo tive de fazer escolhas, abdicar de antigos sonhos. Essas palavras hoje fazem parte da minha atual realidade. Talvez você já me conheça, talvez não. Eu sou Juliana de Carli, filha de um conhecido mestre de Reiki, o Johnny de Carli. Nasci no Rio de Janeiro, onde boa parte da família se encontra. Eu me formei em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, para poder entender o corpo físico e me aprofundar cada vez mais como funciona o corpo fisicamente e energeticamente. A respeito do meu pai, digo conhecido, pois seu trabalho e seu amor pelas pessoas fizeram e fazem a diferença até hoje, na vida de muitos, inclusive na minha. Meu pai investiu muito tempo e dinheiro em estudos para encontrar respostas sobre a técnica Reiki, traduziu diversos manuscritos japoneses e trouxe para o Ocidente muitas informações acerca dessa técnica, seja histórica ou tecnicamente, e de uma forma muito simples ele as repassa para que todos possam entender melhor a energia de Deus, pois a todos ela pertence. Tornei-me reikiana no dia 18 de setembro de 1994, aos 8 anos de idade. Fui iniciada pela mestra Claudete França em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde morei dos 4 aos 13 anos. Na época, o casamento dos meus pais estava acabando e eu me sentia muito angustiada com a situação que estava acontecendo em casa. Eu mal sabia que pais se separavam, pois até então não era muito comum como nos dias de hoje. O dia em que fui iniciada no Reiki me marcou muito, pois até hoje tenho cenas gravadas em minha memória. Lembro-me da minha mãe sentada na grande sala, que já conhecia devido às sessões de fisioterapia que havia feito nela, e a sala cheia de pessoas, a maioria mulheres sentadas no chão, encostadas nas paredes. Minha mãe estava lá para fazer o nível 2 de Reiki, e eu e minha irmã fomos iniciados separadamente com outras 3 crianças em uma sala pequena no interior da clínica. Durante a iniciação eu ficava curiosa para saber o que estava acontecendo e abri os olhos. Só me lembro da mestra volta e meia me pedindo para eu e outras crianças fecharmos os olhos, e ao final ela explicou que a partir daquele momento nós seríamos canais de energia, que se sentíssemos alguma dor,
poderíamos passar a energia através de nossas mãos, que a dor passaria. Mal sabia eu que, na verdade, a partir daquele momento, estava iniciando-se uma grande jornada precoce de aprendizado e crescimento espiritual na minha vida. Na mesma semana, meu pai comprou um vaso de flores cor-de-rosa, não me lembro de qual espécie, para minha mãe. No dia seguinte, a flor acordou toda caída, murcha, a energia da casa não se encontrava lá. Aquelas coisas. Estava com meu pai na sala e resolvi testar a energia reiki na plantinha. Apliquei cerca de 10 minutos e saí acompanhando meu pai, que faria algo na rua. Menos de 2 horas estávamos de volta e a planta estava perfeita e cheia de vitalidade. Foi a minha primeira experiência com o reiki aos 8 anos. Meu pai, que presenciou a cena e observava a mim e a minha irmã, que havíamos sido iniciados, resolveu então fazer o curso de reiki e pouco depois se aprofundar, o que trouxe todos os frutos que hoje se pode ver, inclusive 8 livros sobre a técnica reiki. No dia 8 de abril de 96, meu pai inaugurou a sede do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki no Centro Comercial de Copacabana, Rio de Janeiro. Foi nessa sede que acompanhei muitos cursos e atendimentos do meu pai. Participava somente dos cursos básicos em razão da minha idade. Cheguei a passar o mês de julho inteiro frequentando o instituto, aplicando reiki, fazendo florais, trocava a praia pelo reiki. Somente aos 19 anos fui iniciada no nível 3A e aos 21 anos no nível de mestrado de reiki, conforme a recomendação dos japoneses. Devido à total formação dos chakras, à maturidade intelectual e hormonal. O nível 3A do Reiki é o nível em que se trabalha o corpo espiritual. Foi fantástico. O curso aconteceu no Flat George V, Residência Jardins, em São Paulo. Nesse curso, meu pai ensinava uma técnica oriunda do Havaí, a chamada cirurgia Kahuna. A sala estava cheia de alunos. Meu pai pediu para que eu fosse ao centro da roda, juntamente com ele, fazer uma demonstração da cirurgia Kahuna em 2 participantes do curso que apresentavam enfermidades. No caso, a senhora em que eu apliquei a cirurgia não enxergava em um dos olhos. Na verdade, ela dizia ter uma mancha preta nos olhos que a impedia de enxergar, mas enxergava ao redor dela. Já a mulher em quem meu pai aplicou a técnica, uma psicóloga, estava com bursite no braço esquerdo. Meu pai olhou para mim e disse para seguir nas etapas da técnica havaiana, enquanto os outros alunos observavam, a fim de que todos nós aprendêssemos. Eu já havia visto um médico reikiano aplicar essa técnica havaiana em minha irmã e havia funcionado instantaneamente. Até então não sabia mais nada. No final da sessão, meu pai perguntou às 2 senhoras se haviam sentido algo. A psicóloga disse maravilhas, que havia tido a sensação de que havia passado álcool ao longo do braço e que a dor estava mais amena. Enquanto a senhora em quem eu havia feito disse, eu não senti nada. Pronto. Pensei comigo, será que eu fiz algo errado? Fui dormir triste, pois não tinha conseguido sucesso em minha sessão. No dia seguinte começou uma turma de mestrado intensivo, 15 dias consecutivos de curso. A filha da senhora que eu havia aplicado a técnica estava inscrita no curso e disse para mim, Juliana, no final da aula eu preciso falar contigo. Fiquei curiosa. Ao final ela veio e disse que a mãe dela estava enxergando de perto e perguntamos ao mestre Johnny
Ele recomendou que a filha da senhora fizesse mais 2 cirurgias carronas para que ficasse 100% recuperado. Essa foi só a minha primeira experiência com a cirurgia carrona. Tiveram muitas outras. Todas as pessoas em que eu apliquei ou presenciei responderam bem ao tratamento. Em minha opinião, entre as técnicas de cura, essa é a mais eficaz que já conheci, e por isso os carronas, este povo nativo havaiano, ganharam muito meu respeito e admiração. Dei ênfase nesta técnica, pois o Ponopono é uma técnica também vinda dos carronas. Aos 21 anos, quando fiz o mestrado de Reiki, as experiências foram se aprofundando, novas técnicas, novas vivências. Nesta época eu morava em uma república, uma casa só de estudantes, perto da Unicamp. Era um lugar excelente, onde vivi muitas histórias. Agora era difícil encontrar pessoas da minha idade para compartilhar sobre o que eu vivia e aprendia, sem contar as brincadeiras que as pessoas faziam. Mas eu sempre levava na esportiva. Isso nunca me impediu de falar acerca de minhas experiências com as pessoas, pois eu sempre acreditei que pudesse despertar algo nelas. Era comum em conversas e até em festas eu entrar em assuntos relacionados ao Reiki ou espiritualidade. E o mais gratificante é que o assunto continuava, pois as pessoas ficavam curiosas e perguntavam bastante. Senti estar cumprindo com a minha missão. Em alguns momentos eu me afastei de tudo isso pelo conflito da espiritualidade com o mundo dos jovens que vivia. E esse meu afastamento provou para mim mesma a diferença entre viver de acordo com as leis divinas e práticas para manter o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, e simplesmente não praticar meu conhecimento e viver uma vida indisciplinada e ainda diria de olhos fechados, como muitos podem viver uma vida inteira sem um despertar, para entender mais a fonte universal, a busca pela espiritualidade, pela evolução espiritual pessoal, ou seja, cada um deve procurar o seu próprio crescimento. Por exemplo, que adianta ser filha do Johnny de Carly, tão sábio e equilibrado, se eu mesmo não fizer por mim? Ele ajuda até certo ponto e muito, dando todo apoio, ensinamentos, cursos e suportes. Graças a ele eu tenho esta formação com pouca idade, mas é preciso eu querer, buscar, estudar e ler. Somente nós podemos, de fato, fazer por nós próprios. E cada um tem a sua hora, o seu momento, em que sente necessidade de crescer um pouco mais e entender um pouco mais da vida. Como diz o mestre Confúcio, de nada vale tentar ajudar aqueles que não ajudam a si mesmos. Então vamos deixar esse texto para continuar na próxima aula, no próximo encontro. Veja esse texto, ouça-o várias vezes, reflita bem, para assim estar se desenvolvendo. Que todos fiquem felizes, independentes, saudáveis, com fé, com saúde, com alegria no coração. Que as forças dos carronas venham para nós. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar para continuar a leitura do livro de Juliana de Carli, O Ponopono, Método de Autocura Havaiano, uma luz na vida. Johnny de Carli é mestre de Reiki e autor dos livros Reiki Universal, Reiki, a terapia do terceiro milênio,
Reiki, amor, saúde, transformação. Reiki, sistema tradicional japonês. Reiki para crianças. Reiki, os poemas recomendados por Mikao Uzui. Reiki, apostilas oficiais. Reiki como filosofia de vida. O tarô do Reiki. Onículo do Reiki. Apresentação. 1. Caro leitor, primeiramente eu agradeço você por estar lendo meu livro. Acredito que foi uma decisão determinante em minha vida, pois para escrevê-lo tive de fazer escolhas, abdicar de antigos sonhos. Essas palavras hoje fazem parte da minha atual realidade. Talvez você já me conheça, talvez não. Eu sou Juliana de Carli, filha de um conhecido mestre de Reiki, Johnny de Carli. Nasci no Rio de Janeiro, onde boa parte da família se encontra. Eu me formei em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, para poder entender o corpo físico e me aprofundar cada vez mais como funciona o corpo fisicamente e energeticamente. A respeito do meu pai, digo conhecido, pois seu trabalho e seu amor pelas pessoas fizeram e fazem a diferença até hoje, na vida de muitos, inclusive na minha. Meu pai investiu muito tempo e dinheiro em estudos para encontrar respostas sobre a técnica Reiki. Traduziu diversos manuscritos japoneses e trouxe para o Ocidente muitas informações acerca dessa técnica, seja histórica ou tecnicamente, e de uma forma muito simples ele as repassa para que todos possam entender melhor a energia de Deus, pois a todos ela pertence. Tornei-me reikiana no dia 18 de setembro de 1994, aos 8 anos de idade. Fui iniciada pela mestra Claudete França em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde morei dos 4 aos 13 anos. Na época, o casamento dos meus pais estava acabando e eu me sentia muito angustiada com a situação que estava acontecendo em casa. Eu mal sabia que pais se separavam, pois até então não era muito comum como nos dias de hoje. O dia em que fui iniciada no Reiki me marcou muito, pois até hoje tenho cenas gravadas em minha memória. Lembro-me da minha mãe sentada na grande sala, que já conhecia devido às sessões de fisioterapia que havia feito nela. E a sala cheia de pessoas, a maioria mulheres sentadas no chão, encostadas nas paredes. Minha mãe estava lá para fazer o nível 2 de Reiki, e eu e minha irmã fomos iniciadas separadamente com outras 3 crianças em uma sala pequena no interior da clínica. Durante a iniciação eu ficava curiosa para saber o que estava acontecendo e abri os olhos. Só me lembro da mestra volta e meia me pedindo para eu e outras crianças fecharmos os olhos, e ao final ela explicou que a partir daquele momento nós seríamos canais de energia, que se sentíssemos alguma dor, poderíamos passar energia através de nossas mãos, que a dor passaria. Mal sabia eu que, na verdade, a partir daquele momento, estava iniciando-se uma grande jornada precoce de aprendizado e crescimento espiritual na minha vida. Na mesma semana, meu pai comprou um vaso de flores cor-de-rosa, não me lembro de qual espécie, para minha mãe. No dia seguinte, a flor acordou toda caída, murcha, a energia da casa não se encontrava lá, aquelas coisas. Estava com meu pai na sala e resolvi testar a energia Reiki na plantinha. Apliquei cerca de 10 minutos e saí acompanhando meu pai, que faria algo na rua.
Menos de 2 horas estávamos de volta e a planta estava perfeita e cheia de vitalidade. Foi a minha primeira experiência com o reiki aos 8 anos. Meu pai, que presenciou a cena e observava a mim e a minha irmã, que havíamos sido iniciados, resolveu então fazer o curso de reiki e pouco depois se aprofundar, o que trouxe todos os frutos que hoje se pode ver, inclusive 8 livros sobre a técnica reiki. No dia 8 de abril de 96, meu pai inaugurou a sede do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki no Centro Comercial de Copacabana, Rio de Janeiro. Foi nessa sede que acompanhei muitos cursos e atendimentos do meu pai. Participava somente dos cursos básicos em razão da minha idade. Cheguei a passar o mês de julho inteiro frequentando o instituto, aplicando o reiki, fazendo florais, trocava a praia pelo reiki. Somente aos 19 anos fui iniciada no nível 3A e aos 21 anos no nível de mestrado de reiki, conforme a recomendação dos japoneses. Devido à total formação dos chakras, a maturidade intelectual e hormonal. O nível 3A do Reiki é o nível em que se trabalha o corpo espiritual. Foi fantástico. O curso aconteceu no Flat George V, Residência Jardins, em São Paulo. Nesse curso, meu pai ensinava uma técnica oriunda do Havaí, a chamada cirurgia Kahuna. A sala estava cheia de alunos. Meu pai pediu para que eu fosse ao centro da roda, juntamente com ele, fazer uma demonstração da cirurgia Kahuna em 2 participantes do curso que apresentavam enfermidades. No caso, a senhora em que eu apliquei a cirurgia não enxergava em um dos olhos. Na verdade, ela dizia ter uma mancha preta nos olhos que a impedia de enxergar, mas enxergava ao redor dela. Já a mulher em quem meu pai aplicou a técnica, uma psicóloga, estava com bursite no braço esquerdo. Meu pai olhou para mim e disse para segui-lo nas etapas da técnica havaiana, enquanto os outros alunos observavam, a fim de que todos nós aprendêssemos. Eu já havia visto um médico reikiano aplicar essa técnica havaiana em minha irmã e havia funcionado instantaneamente. Até então não sabia mais nada. No final da sessão, meu pai perguntou às 2 senhoras se haviam sentido algo. A psicóloga disse maravilhas, que havia tido a sensação de que havia passado álcool ao longo do braço e que a dor estava mais amena. Enquanto a senhora em quem eu havia feito disse: eu não senti nada. Pronto. Pensei comigo, será que eu fiz algo errado? Fui dormir triste, pois não tinha conseguido sucesso em minha sessão. No dia seguinte começou uma turma de mestrado intensivo, 15 dias consecutivos de curso. A filha da senhora que eu havia aplicado a técnica estava inscrita no curso e disse para mim: Juliana, no final da aula eu preciso falar contigo. Fiquei curiosa. Ao final ela veio e disse que a mãe dela estava enxergando de perto e perguntamos ao mestre Johnny. Ele recomendou que a filha da senhora fizesse mais 2 cirurgias Kahunas para que ficasse 100% recuperado. Essa foi só a minha primeira experiência com a cirurgia Kahuna. Tiveram muitas outras. Todas as pessoas em que eu apliquei ou presenciei responderam bem ao tratamento. Em minha opinião, entre as técnicas de cura, essa é a mais eficaz que já conheci, e por isso os Kahunas, este povo nativo havaiano, ganharam muito meu respeito e admiração. Dei ênfase nesta técnica, pois o Ponopono é uma técnica também vinda dos Kahunas. Aos 21 anos, quando fiz o mestrado de Reiki, as experiências foram se aprofundando. Novas técnicas, novas vivências. Nessa época eu morava em uma república, uma casa só de estudantes,
perto da Unicamp. Era um lugar excelente, onde vivi muitas histórias. Agora era difícil encontrar pessoas da minha idade para compartilhar sobre o que eu vivia e aprendia, sem contar as brincadeiras que as pessoas faziam. Mas eu sempre levava na esportiva. Isso nunca me impediu de falar acerca de minhas experiências com as pessoas, pois eu sempre acreditei que pudesse despertar algo nelas. Era comum em conversas e até em festas eu entrar em assuntos relacionados ao reiki ou espiritualidade. E o mais gratificante é que o assunto continuava, pois as pessoas ficavam curiosas e perguntavam bastante. Senti estar cumprindo com a minha missão. Em alguns momentos eu me afastei de tudo isso pelo conflito da espiritualidade com o mundo dos jovens que vivia. E esse meu afastamento provou para mim mesma a diferença entre viver de acordo com as leis divinas e práticas para manter o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, e simplesmente não praticar meu conhecimento e viver uma vida indisciplinada e ainda diria de olhos fechados, como muitos podem viver uma vida inteira sem um despertar, para entender mais a fonte universal, a busca pela espiritualidade, pela evolução espiritual pessoal, ou seja, cada um deve procurar o seu próprio crescimento. Por exemplo, que adianta ser filha do Johnny de Carly, tão sábio e equilibrado, se eu mesmo não fizer por mim? Ele ajuda até certo ponto e muito, dando todo apoio, ensinamentos, cursos e suportes. Graças a ele eu tenho esta formação com pouca idade, mas é preciso eu querer, buscar, estudar e ler. Somente nós podemos, de fato, fazer por nós próprios, e cada um tem a sua hora, o seu momento, em que sente necessidade de crescer um pouco mais e entender um pouco mais da vida. Como diz o mestre Confúcio, de nada vale tentar ajudar aqueles que não ajudam a si mesmos. Então vamos deixar esse texto para continuar na próxima aula, no próximo encontro. Veja esse texto, ouça-o várias vezes, reflita bem, para assim estar se desenvolvendo. Que todos fiquem felizes, independentes, saudáveis, com fé, com saúde, com alegria no coração. Que as forças dos Kahunas venham para nós. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar para continuar a leitura do livro de Juliana de Carli, Ho'oponopono, Método de Autocura Havaiano, uma luz na vida. Johnny de Carli é mestre de Reiki, autor dos livros Reiki Universal, Reiki a Terapia do Terceiro Milênio, Reiki Amor, Saúde e Transformação, Reiki Sistema Tradicional Japonês, Reiki para Crianças, Reiki os poemas recomendados por Mikao Uzui, Reiki Apostilas Oficiais, Reiki como Filosofia de Vida, o Tarô do Reiki, Onículo do Reiki. Apresentação. 1. Caro leitor, primeiramente eu agradeço você por estar lendo meu livro. Acredito que foi uma decisão determinante em minha vida, pois para escrevê-lo tive de fazer escolhas, abdicar de antigos sonhos. Essas palavras hoje fazem parte da minha atual realidade. Talvez você já me conheça, talvez não. Eu sou Juliana de Carli, filha de um conhecido mestre de Reiki, o Johnny de Carli. Nasci no Rio de Janeiro, onde boa parte da família se encontra.
Eu me formei em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas para poder entender o corpo físico e me aprofundar cada vez mais como funciona o corpo fisicamente e energeticamente. A respeito do meu pai, digo conhecido, pois seu trabalho e seu amor pelas pessoas fizeram e fazem a diferença até hoje, na vida de muitos, inclusive na minha. Meu pai investiu muito tempo e dinheiro em estudos para encontrar respostas sobre a técnica Reiki, traduziu diversos manuscritos japoneses e trouxe para o Ocidente muitas informações acerca dessa técnica, seja histórica ou tecnicamente, e de uma forma muito simples ele as repassa para que todos possam entender melhor a energia de Deus, pois a todos ela pertence. Tornei-me reikiana no dia 18 de setembro de 1994, aos 8 anos de idade. Fui iniciada pela mestra Claudete França em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde morei dos 4 aos 13 anos. Na época, o casamento dos meus pais estava acabando e eu me sentia muito angustiada com a situação que estava acontecendo em casa. Eu mal sabia que pais se separavam, pois até então não era muito comum como nos dias de hoje. O dia em que fui iniciada no Reiki me marcou muito, pois até hoje tenho cenas gravadas em minha memória. Lembro-me da minha mãe sentada na grande sala, que já conhecia devido às sessões de fisioterapia que havia feito nela, e a sala cheia de pessoas, a maioria mulheres sentadas no chão, encostadas nas paredes. Minha mãe estava lá para fazer o nível 2 de Reiki, e eu e minha irmã fomos iniciados separadamente com outras 3 crianças em uma sala pequena no interior da clínica. Durante a iniciação eu ficava curiosa para saber o que estava acontecendo e abri os olhos. Só me lembro da mestra volta e meia me pedindo para eu e outras crianças fecharmos os olhos, e ao final ela explicou que a partir daquele momento nós seríamos canais de energia, que se sentíssemos alguma dor, poderíamos passar a energia através de nossas mãos, que a dor passaria. Mal sabia eu que, na verdade, a partir daquele momento, estava iniciando-se uma grande jornada precoce de aprendizado e crescimento espiritual na minha vida. Na mesma semana, meu pai comprou um vaso de flores cor-de-rosa, não me lembro de qual espécie, para minha mãe. No dia seguinte, a flor acordou toda caída, murcha, a energia da casa não se encontrava lá, aquelas coisas. Estava com meu pai na sala e resolvi testar a energia Reiki na plantinha. Apliquei cerca de 10 minutos e saí acompanhando meu pai, que faria algo na rua. Menos de 2 horas estávamos de volta e a planta estava perfeita e cheia de vitalidade. Foi a minha primeira experiência com o Reiki aos 8 anos. Meu pai, que presenciou a cena e observava a mim e a minha irmã, que havíamos sido iniciados, resolveu então fazer o curso de Reiki e pouco depois se aprofundar, o que trouxe todos os frutos que hoje se pode ver, inclusive 8 livros sobre a técnica Reiki. No dia 8 de abril de 96, meu pai inaugurou a sede do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki no Centro Comercial de Copacabana, Rio de Janeiro. Foi nessa sede que acompanhei muitos cursos e atendimentos do meu pai. Participava somente dos cursos básicos em razão da minha idade. Cheguei a passar o mês de julho inteiro frequentando o instituto, aplicando o reiki, fazendo florais,
trocava a praia pelo reiki. Somente aos 19 anos fui iniciada no nível 3A e aos 21 anos no nível de mestrado de reiki, conforme a recomendação dos japoneses, devido à total formação dos chakras, à maturidade intelectual e hormonal. O nível 3A do Reiki é o nível em que se trabalha o corpo espiritual. Foi fantástico. O curso aconteceu no Flat George V, Residência Jardins, em São Paulo. Nesse curso, meu pai ensinava uma técnica oriunda do Havaí, a chamada cirurgia Kahuna. A sala estava cheia de alunos. Meu pai pediu para que eu fosse ao centro da roda, juntamente com ele, fazer uma demonstração da cirurgia Kahuna em duas participantes do curso que apresentavam enfermidades. No caso, a senhora em que eu apliquei a cirurgia não enxergava em um dos olhos. Na verdade, ela dizia ter uma mancha preta nos olhos que a impedia de enxergar, mas enxergava ao redor dela. Já a mulher em quem meu pai aplicou a técnica, uma psicóloga, estava com bursite no braço esquerdo. Meu pai olhou para mim e disse para seguir nas etapas da técnica havaiana, enquanto os outros alunos observavam, a fim de que todos nós aprendêssemos. Eu já havia visto um médico reikiano aplicar essa técnica havaiana em minha irmã e havia funcionado instantaneamente. Até então não sabia mais nada. No final da sessão, meu pai perguntou às duas senhoras se haviam sentido algo. A psicóloga disse maravilhas, que havia tido a sensação de que havia passado álcool ao longo do braço e que a dor estava mais amena. Enquanto a senhora em quem eu havia feito disse: eu não senti nada. Pronto. Pensei comigo, será que eu fiz algo errado? Fui dormir triste, pois não tinha conseguido sucesso em minha sessão. No dia seguinte começou uma turma de mestrado intensivo, 15 dias consecutivos de curso. A filha da senhora que eu havia aplicado a técnica estava inscrita no curso e disse para mim: Juliana, no final da aula eu preciso falar contigo. Fiquei curiosa. Ao final ela veio e disse que a mãe dela estava enxergando de perto e perguntamos ao mestre Johnny. Ele recomendou que a filha da senhora fizesse mais 2 cirurgias Kahunas para que ficasse 100% recuperado. Essa foi só a minha primeira experiência com a cirurgia Kahuna. Tiveram muitas outras. Todas as pessoas em que eu apliquei ou presenciei responderam bem ao tratamento. Em minha opinião, entre as técnicas de cura, essa é a mais eficaz que já conheci, e por isso os Kahunas, este povo nativo havaiano, ganharam muito meu respeito e admiração. Dei ênfase nesta técnica, pois o Ponopono é uma técnica também vinda dos Kahunas. Aos 21 anos, quando fiz o mestrado de Reiki, as experiências foram se aprofundando. Novas técnicas, novas vivências. Nessa época eu morava em uma república, uma casa só de estudantes, perto da Unicamp. Era um lugar excelente, onde vivi muitas histórias. Agora era difícil encontrar pessoas da minha idade para compartilhar sobre o que eu vivia e aprendia, sem contar as brincadeiras que as pessoas faziam. Mas eu sempre levava na esportiva. Isso nunca me impediu de falar acerca de minhas experiências com as pessoas, pois eu sempre acreditei que pudesse despertar algo nelas. Era comum em conversas e até em festas eu entrar em assuntos relacionados ao reiki ou espiritualidade. E o mais gratificante é que o assunto continuava, pois as pessoas ficavam curiosas e perguntavam bastante. Senti estar cumprindo com a minha missão. Em alguns momentos eu me afastei de tudo isso pelo conflito da espiritualidade com o mundo dos jovens que vivia.
E esse meu afastamento provou para mim mesma a diferença entre viver de acordo com as leis divinas e práticas para manter o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, e simplesmente não praticar meu conhecimento e viver uma vida indisciplinada e ainda diria de olhos fechados, como muitos podem viver uma vida inteira sem um despertar, para entender mais a fonte universal, a busca pela espiritualidade, pela evolução espiritual pessoal, ou seja, cada um deve procurar o seu próprio crescimento. Por exemplo, que adianta ser filha do Johnny de Carly, tão sábio e equilibrado, se eu mesmo não fizer por mim? Ele ajuda até certo ponto e muito, dando todo apoio, ensinamentos, cursos e suportes. Graças a ele eu tenho esta formação com pouca idade, mas é preciso eu querer, buscar, estudar e ler. Somente nós podemos, de fato, fazer por nós próprios, e cada um tem a sua hora, o seu momento, em que sente necessidade de crescer um pouco mais e entender um pouco mais da vida. Como diz o mestre Confúcio, de nada vale tentar ajudar aqueles que não ajudam a si mesmos. Então vamos deixar esse texto para continuar na próxima aula, no próximo encontro. Veja esse texto, ouça-o várias vezes, reflita bem para assim estar se desenvolvendo. Que todos fiquem felizes, independentes, saudáveis, com fé, com saúde, com alegria no coração. Que as forças dos Kahunas venham para nós. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar para continuar a leitura do livro de Juliana de Carli, Ho'oponopono, método de autocura havaiano, uma luz na vida. Johnny de Carli é mestre de Reiki, autor dos livros Reiki Universal, Reiki a Terapia do Terceiro Milênio, Reiki Amor, Saúde e Transformação,